A revista britânica The Economist, para quem não fez FISC, né, é O Economista, certo, Luiz Arthur Nogueira? O Economista, olha, tá tudo isso aqui, ó. Eu vou desistir disso aqui. Eu vou arrancar porque não tá dando muito certo hoje isso aqui. Eu vou deixar aqui, ó, depois eu tiro. A revista The Economist é uma importantona, assim, ó, assim ficou legal, ó. Assim ficou Chubirubarabas. Uma comenda? Que sério, hein, professor? Agora, mais sério que a comenda é a revista The Economist, que ela publicou um duro editorial criticando a gestão fiscal do atual governo Lula com o título, aspas, para interromper a derrocada do Brasil, Lula precisa cortar gastos públicos desenfreados. Os investidores começaram a se preocupar. Fecho aspas. O texto afirma que Lula está gastando como se o país fosse muito rico. Eu sou rica! Rica! Eu sou rica! É a Janja gritando no Palácio do Planalto, né? O Lula gasta como se o país fosse mais rico do que ele realmente é. E ainda citou que os gastos do governo estão caminhando para quase 50% do PIB, Produto Interno Bruto, e a dívida pública para 85%. A revista citou também as críticas de Lula ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo o editorial, Lula Lelé tentou culpar a autoridade monetária pelas altas taxas de juros, mas que as decisões econômicas são reflexo da política fiscal do governo. E só para incrementar tudo isso, o próprio governo federal aumentou. Vocês estão aí com as portas da poupança aberta? O próprio governo federal aumentou para 28,8 bilhões de reais a projeção do déficit primário para esse ano de 2024. Segundo o relatório bimestral de receitas e despesas divulgado ontem pelo Ministério do Planejamento, que não planeja porcaria nenhuma, né? E orçamento. O relatório anterior, divulgado em maio, previa déficit de 14,5 bilhões de reais. Ou seja, a projeção do rombo das portas da poupança do brasileiro praticamente dobrou de valor em apenas 2 meses. Ah, e ainda um detalhe, Luiz Arthur Nogueira. Depois de uma melhora em 2021 e 2022, como resultado da recuperação pós-pandemia, a taxa de investimento no Brasil, a partir deste ano, deve se estabilizar entre 15% e 16% do PIB até 2029, recolocando o país nas 20 últimas posições entre 170 nações para as quais o FMI tem estimativas. E mesmo depois de toda essa lambança, mesmo depois de todo esse coice no peito do brasileiro, depois de algumas semanas de trégua, Lula voltou a criticar, é claro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula disse o seguinte: como pode o rapaz que se diz autônomo, presidente do Banco Central, estar incomodado com o fato do povo mais humilde estar ganhando aumento de salário? Lula disse que sempre foi contra a autonomia do Banco Central, mas que duvida que Campos Neto seja mais autônomo do que foi Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, nos seus 2 mandatos, época em que a lei da autonomia do órgão ainda não existia. Lula avisou que vai definir um nome para o comando do Banco Central que seja competente do ponto de vista técnico, muito honesto e sério do ponto de vista político. Luiz Arthur Nogueira, segue aí um Hadouken de merda para você comentar. Pavinato, começando pelo editorial duro da revista The Economist. Um editorial perfeito, fantástico, nota 10, porém, contudo, entretanto, publicado com 1 ano de atraso. Porque quem assina a revista Oeste já sabe há mais de 1 ano que o cenário fiscal do Brasil seria esse.
Portanto, só agora a revista The Economist descobriu que o governo Lula está gerando um rombo incontrolável das contas públicas. Só agora a revista The Economist descobriu que o governo Lula está aumentando impostos e ainda assim consegue gastar mais do que arrecada, de que a dívida pública está ficando incontrolada. Ou seja, a revista Economist acordou tardiamente para algo que nós aqui no Faroeste Brasileira, que nós aqui na Revista Oeste já falamos há muito tempo. Ou seja, não adianta só ficar aumentando impostos. Chegou a hora de o governo Lula, de forma séria, será que isso é possível, controlar gastos. Por exemplo, o governo Lula alega que os gastos estão subindo muito na Previdência. É verdade. O brasileiro está envelhecendo, a nossa população está envelhecendo. Porém, muitos gastos da Previdência estão subindo por conta de fraudes. Fraudes que não são controladas pelo governo. E por fim, Pavinato, ficar criticando o presidente do Banco Central... Fraudes seriam fraldas na linguagem de Mussum? É mais ou menos isso, né? O governo precisa controlar fraude, porque são fraudes bilionárias. Agora, ficar criticando o presidente do Banco Central não faz sentido nenhum. Eu gostei dessa última frase que você falou aqui, ô Pavinato, que o Lula avisou, olha só... Que vai rolar a festa. Que vai definir o nome para comandar o Banco Central a partir do ano que vem, olha só, que seja... competente do ponto de vista técnico, muito honesto e sério do ponto de vista político. Portanto, eu concluo que o nome não será do Partido dos Trabalhadores. Bom, só faltou ele escrever, né? Precisa-se de moça, boa aparência para secretária. Que lembra dessa, professor Suárez? Não. Claro que lembra. Claro que lembra. E aí, o que o brasileiro vai fazer com tanta notícia boa, hein? Que festa, hein? Comigo? É. Eu vou pegar alguns pontos aqui. Primeiro, meus cumprimentos a ti, Pavinato, a Geise, Scaf, Luiz, a todo o público que nos acompanha e essa equipe maravilhosa. Eu quero ver o que a concorrência está falando. Peraí. A concorrência está falando o quê? A concorrência está falando do Biden. Ainda? Está falando do Biden e... Será que a concorrência não pode falar isso aqui? Não deve poder mesmo, porque ela está falando... Como está falando tio porque Paulo... Porque o Brasil está se esfacelando. Exato. O Brasil está se... Vocês estão falando do Biden, gente. O Biden já está frio. Já fez o que tinha que fazer. Mas olha, eu vou pegar alguns pontos aqui que são... como o Luiz falou... É impressionante. Agora veja, a Economist, ela, em vários momentos ela mostrou que parece que ela tem uma tintura um tanto quanto à esquerda. E por isso o atraso, me parece que é um atraso de ter desvendado isso quase que intencional. Eu não me assusto com a possibilidade de eles estarem sendo municiados por jornalistas, articulistas, assessores de imprensa do governo e até mesmo para, de alguma forma, entrar... Eu sempre parto daquela hipótese, daquela tese do Vitor Braun, do processo de terceirização da culpa. Afinal de contas, para quem é que vai ser colocada essa culpa? Está dizendo que o governo brasileiro gasta mais do que arrecada. Ele já começou gastando antes de ser governo. Ele já começou pedindo autorização para romper com o teto fiscal. Será que o Haddad está colocando taxinha na cadeira da Janja? Eu espero que ele coloque, para ver se ela começa a circular por locais que não estejam perto daqueles tomadores de decisão governamentais. Mas veja, quando você olha a posição, ele já começou gastando mais bem antes de assumir o comando da presidência da República. E detalhe, ele é obrigado, é isso que me assusta o Economist, é chegar ao ponto de dizer, não, agora ele está gastando. Como? Ele não viu como é que foi composto o governo? Que foi um governo composto única e exclusivamente para dar conta de como pagar aquelas dívidas de campanha, que foram dívidas para garantir uma coligação para derrubar um presidente da República e impedir que uma nova história fosse escrita pelo Brasil. Isso tem preço. É óbvio que ele ia gastar. E ele está gastando cada vez mais e mais e mais e mais. E é óbvio que para o Lula, no processo de terceirização da culpa, sempre cai no colo daquele que não está seguindo as suas ordens. Qual é a grandeza que tem do Roberto Campos Neto?
que já é de uma linhagem de personalidades espetaculares. Eu, quando vi o Roberto Campos Neto sendo presidente do Banco Central, disse, será se esse cara vai conseguir a grandeza do seu avô? Isso quando ele foi indicado, há anos atrás. Ele não apenas mostrou que seguiu a grandeza do seu avô, como está construindo e escrevendo uma história própria de coragem, de bravura, de capacidade técnica, capacidade intelectual, coisa que ele e os seus asseclas do atual governo não fazem. Não tem. Ele quer o quê? A autonomia do Banco Central. Sempre foi contra a autonomia do Banco Central. Para ele é irrelevante a autonomia ou não. O que ele quer é um bajulador, um assecla, um pau-mandado. Coloque do termo que achar melhor. Não à toa, ele veio reclamar que o Brasil cresceu no risco de investimentos e o Brasil perdeu credibilidade por culpa do Roberto Campos Neto, mas ele não chegou a imaginar que não tinha o menor senso ele fazer uma reunião com o Haddad, com a ministra da Irrelevância e com o Galípoli. E olha que o Roberto Campos Neto, ele passou por uma entrevista duríssima no Roda Viva com Vera Magalhães. Sim, ela perguntou a ele por que ele votou de camiseta da seleção. Agora, veja. A imprensa não dá mole, não. São perguntas dificílimas. Olha, o mais escrachado disso tudo é ele dizer assim, alguém que seja técnica e honesto do ponto de vista político. O que ele chama de técnico e honesto do ponto de vista político? É ser um pau-mandado do partido? Georgina de Freitas. Pelo amor de Deus. Eu não sou economista. Lembra da Georgina de Freitas? Lembro. Foi 1 bilhão que ela desviou? Foi 1 bilhão. Zélia Cardoso de Mello. A Georgina desviou 1 bilhão. Foi isso, né? Só isso. Ela desviou 1 bilhão. Mas veja, quando o Arthur falou e trouxe a questão do Banco Central, eu posso estar enganado. Mas a função de um presidente do Banco Central não é estar preocupado com o desenvolvimento econômico do Brasil. Me corrija. Isso não é papel dele. Para isso, uma pessoa é eleita para fazer um programa de governo que trate do desenvolvimento do país. A função desse cara é tratar da saúde da moeda. Ponto final. Exatamente porque o que é a moeda? Uma informação de quanto uma coisa vale. É só isso que é a moeda. Como é que você vai ter uma moeda que ela não tenha credibilidade porque aquilo que ela informa não corresponde à realidade? Esse é o papel do presidente do Banco Central e do Banco Central. Ora, é apenas isso. Se você não tem essa credibilidade em relação à moeda, toda a economia é abalada. Aí vem esse cara, critica novamente Roberto Campos Neto, já está indicando que vai ser o Galípoli, claro, porque o Galípoli tem a cara de pau de sair do Banco Central para fazer uma reunião com o Haddad e fazer uma reunião com a Simone Tebet e uma reunião com ele. Ele não deveria estar fazendo isso, ele deveria estar dentro do Banco Central, trabalhando tecnicamente, mas é o cara que vai fazer. Esse é o honesto, técnica e honestamente, seja tecnicamente e honesto do ponto de vista político. É o pau-mandado, é o que ele quer. Espero que o Galípoli mostre uma certa autonomia pessoal e tenha alguma ambição política, porque esse cara vai cair. Vai sim, vai cair. E o Brasil vai que vai, é o país das poupanças estremecidas, né, Scaff? Sim. Olha, eu tenho que corroborar tudo que foi falado. Corroborar, né? Que palavra bonita, hein? Nossa Senhora. E eu queria acrescentar na qualidade... Corroborar é o quê? As coisas que... Ratificar, confirmar. Achei que era coisa que o povo fazia no não. Eu corroboro, tu corroboras, eles corroboram, nós corroboramos, vós corroboreis, eles corroboram e o STF inocenta todo mundo. Então, eu vejo o seguinte, Pavinato, desde que o governo assumiu, a gente tem falado muito que esse governo não é um governo de primeira viagem, é um governo que não tem direito de errar em coisas básicas. Já governaram de 2002 a 2016. Então, não tem como dizer, eu não sabia que isso existia. E, na verdade, o governo federal não nos entrega nenhuma esperança de desenvolvimento, é uma agenda do atraso. O que eles entregam na área de educação? O que eles entregam na segurança? O que eles entregam na saúde? Ninguém sabe quem são as pessoas, ninguém sabe o programa de governo, ninguém sabe a intenção do governo. Esse é um governo que só tensiona com o parlamento, só tensiona com a sociedade, passa vergonha no âmbito internacional. Quer dizer, é um desgoverno. É o que está acontecendo. Eles não entregam nada, Pavinato. É uma grande... Em se falando de Brasil... O Brasil não merece um governo desse porte, porque o Brasil é o celeiro da humanidade, o Brasil é um país que todo mundo quer investir e tem medo de investir.
em virtude não só de uma insegurança jurídica que está aí com uma reforma tributária que simplesmente burocratizou e onerou a sociedade civil, mas o mundo quer investir num país bem governado, num país onde haja segurança jurídica, onde haja um governo equilibrado, onde haja pessoas comprometidas com o bem do Brasil. Nós não estamos vendo isso, né? Nós estamos vendo uma anarquia governamental, um governo que não tem propósito, não tem missão e que parece que todo dia tenta consertar o inconsertável, né? As trapalhadas, uma equipe de governo que não existe, um ministério inchado, um presidente que fala uma coisa ontem, hoje ele fala outra, amanhã a gente não sabe o que ele vai falar. Quer dizer, não existe uma sequência de desenvolvimento, uma sequência de governo. Como toda empresa, tem que ter uma sequência, tem que ter um objetivo. A gente não vê objetivo no governo federal.